É, hora do Mão A. Na noite do seu aniversário de casamento, ela flagra seu marido lhe traindo. Ela não consegue acreditar no que vê, mas fica ainda mais surpresa depois de descobrir quem era a mulher. Quando ela vê o colar que era para ser dela no pescoço de outra, ela não consegue se controlar de raiva, então decide que isso não deve terminar em um divórcio, mas em uma vingança. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é meu marido, minha irmã e eu, e espero que aproveitem. A história começa em uma noite comum, com silêncio em todos os lugares, exceto um quarto com duas pessoas. Nesse salão, um jovem casal, o homem de cabelos loiros e a garota de cabelos rosa, faziam amor. Os sons podiam ser ouvidos através da porta levemente aberta, enquanto eles continuavam desfrutando um do outro. Uma garota que passava pelo corredor naquele momento ouviu os sons, e imediatamente cobriu a boca pela surpresa. Ela se ajoelhou em choque, tentando segurar suas lágrimas. Uma imagem imediatamente veio à sua mente, a dela em um belo vestido de noiva, com um jovem loiro ao seu lado. Ela sabia que naquele momento, atrás daquela porta, seu marido estava lhe traindo. 10 horas antes, os preparativos para a celebração estavam a todo vapor no palácio. Liana também se preparava para sair em público, experimentando suas belas joias. Quando a garota estava pronta, ela saiu até as empregadas, que lhe informaram que todos os preparativos para o festival já tinham sido concluídos. Liana pensou em voz alta como ela e seu marido estavam juntos há 5 anos, então tudo deveria ser impecável. Uma das empregadas perguntou onde estava o mestre, pois ele não tinha sido visto há muito tempo. A garota se ofereceu para procurar o marido, e instruiu as outras a verificar todos os preparativos de novo. Logo, ela chegou ao escritório de seu marido, mas ele também não estava por lá. A garota andou pelo quarto, tentando imaginar onde ele poderia ter ido. E de repente, ela viu uma caixa na sua mesa. Quando Liana abriu, ela viu dentro um belo colar preto, com uma grande pedra preciosa no meio. A garota suspirou surpresa ao ver uma decoração tão bonita, notando que seu marido claramente tinha bom gosto. Nos últimos dias, ela sentiu que eles pareciam se afastar um do outro, então ela colocou ainda mais esforço naquela cerimônia. Agora, a garota decidiu fechar a caixa e fingir que não tinha visto nada. Logo que a celebração começou, convidados chegaram ao palácio, e Liana andava pelo salão procurando seu marido entre a multidão. Então ela viu ele na companhia de 2 homens. Quando a garota se aproximou dele, o homem se inclinou em direção a ela para cumprimentá-la, a beijando gentilmente na testa. Liana sorriu timidamente, tocando suavemente sua testa. Naquele momento uma das convidadas, Lady McCarthy, se aproximou deles. Ela parabenizou o casal pelo seu 5º aniversário de casamento, e também disse que tinha preparado um presente para a senhora. A garota lhe entregou a caixa, esperando que a garota gostasse de seu presente. Liana abriu a caixa, e dentro dele ela viu um lindo colar com pedras vermelhas e rosas, pensando imediatamente como o presente de seu marido George também seria um colar. Lady McCarthy perguntou surpresa se ela não tinha gostado de seu presente. Mas Liana se apressou em tranquilizá-la, dizendo que era uma joia incrivelmente bonita. A convidada sugeriu para ela experimentá-la naquele momento, e a empregada ajudou a garota a colocar o colar, embora ela mesma não quisesse, já que não planejava usar nenhum colar nesse dia por causa do presente de George. Mas quando a joia já estava em seu pescoço, todos os convidados próximos lhe admiravam, dizendo que ela foi criada para ela. Depois disso, Liana voltou a procurar seu marido, que estava ocupado de novo conversando com os convidados. Então, a garota perguntou onde estava Elizabeth, ao que a empregada sugeriu que ela chegaria a qualquer momento. Liana queria que Lizzie, sua amada irmãzinha, estivesse com ela em um dia tão bonito. Logo, uma jovem de olhos verdes e um longo cabelos rosa entrou no salão, vestida com um elegante vestido preto e rosa. Ao ver sua irmã, ela imediatamente correu em sua direção para abraçá-la. Mas naquele momento, o olhar de Liana caiu sobre o pescoço dela, que estava usando o mesmo colar que ela viu no escritório de seu marido. Seus olhos imediatamente se encheram de lágrimas, e ela começou a entender toda a situação aos poucos. Seu marido lhe traiu com sua irmã gêmea mais nova. Elizabeth se comportava como de costume, e ela apenas cumprimentou sua irmã e pediu desculpas por estar atrasada. Mas em vez de retribuir o cumprimento, Liana perguntou de onde a garota tinha tirado o colar. Elizabeth apenas sorriu como se nada tivesse acontecido, e disse que foi um presente para ela. Então, Lady McCarthy perguntou se a garota realmente gostava de alguém, mas ela respondeu que aquele era um segredo, afinal, a protagonista daquela noite deve ser sua irmã. Então, Elizabeth se aproximou de Liana e lhe parabenizou pelo seu 5º aniversário de casamento. A senhora do palácio ficou um pouco constrangida, mas ainda assim agradeceu a sua irmã pelas felicitações. George logo se juntou à conversa, cumprimentando Elizabeth. A garota o parabenizou pelo aniversário, lhe agradecendo por cuidar de sua irmã pelo 5º ano. George gentilmente acariciou a cabeça de Elizabeth, expressando sua gratidão por ela também estar com eles por todos esses anos. Vendo isso, Liana não conseguiu nem se manter em pé. Ela caiu de joelhos, e Lady McCarthy,
que estava ao seu lado, lhe ajudou perguntando se ela estava bem. George e Elizabeth correram imediatamente até a garota, tentando ajudá-la também, mas Lyanna apenas dispensou a ajuda deles, dizendo que estava tudo bem, e que apenas não tinha dormido bem nos últimos dias. Ela disse que descansaria um pouco, e certamente se sentiria melhor depois. Em seguida Elizabeth entregou a ela uma caixa com um presente, dizendo que esse ano ela queria cuidar de sua irmã. Lyanna se perguntava por que ela estava fazendo isso de repente, se perguntando se por acaso ela se sentia culpada por dormir com o marido dela. Quando a garota abriu a caixa, ela sorriu ao ver uma broche de crisito. Elizabeth disse que era um pedaço de sua pedra, simbolizando a felicidade do jovem casal. Lizzie perguntou a George se ele tinha preparado um presente para sua esposa, e o homem respondeu que daria mais tarde, aconselhando Elizabeth a não se preocupar tanto. A garota apenas respondeu que não tinha nada com que se preocupar, já que sabia bem o quanto George amava sua esposa. Logo que a noite chegou, os convidados começaram a sair lentamente. Elizabeth elogiou sua irmã, dizendo que ela tinha feito um ótimo trabalho naquele dia, e também a convidou para jantar. Mas Lyanna disse que não estava se sentindo bem, e que apenas planejava descansar, então ela disse que Elizabeth poderia jantar com seu marido. Voltando ao palácio, Lyanna entendeu que deveria pensar com calma na situação, já que não tinha provas concretas do romance deles. Ela também não conseguia acreditar que isso fosse possível. Ela se dirigiu ao escritório de seu marido, querendo encontrar de novo aquela caixa com o colar. Mas quando se aproximou da mesa dele, a caixa já não estava mais lá. Naquele momento, o próprio George entrou no escritório. Ele perguntou o que Lyanna estava fazendo ali, o que ela respondeu que estava esperando por ele. O homem não entendeu por que ela precisava dele, então, a garota lembrou ele das suas palavras de antes, e como ele tinha preparado um presente para ela. Ela perguntou se ele poderia lhe dar agora, e George imediatamente hesitou, sem saber o que responder. Então, ele disse que tinha encomendado um vestido para sua esposa, mas ainda não havia sido entregue. Ele explicou que era um pedido do exterior, e quando o mar está agitado, é preciso esperar bastante tempo. George abraçou Lyanna, pedindo desculpas por não ter encomendado o vestido antes. Mas a garota respondeu que ele não tinha nada com que se preocupar. Ela disse que tinha preparado algo para ele também, e pretendia mostrar naquela noite. Lyanna perguntou se ele viria ao seu quarto, pois hoje era um dia especial, mas George apenas recuou, dizendo que ela não estava se sentindo bem então seria melhor deixar essa ideia para mais tarde. Logo a noite chegou. Lyanna se deitou sozinha em sua cama, mas não tinha vontade de dormir. Então ela se levantou da cama, se perguntando o que George poderia estar fazendo naquele momento. A garota foi ao quarto de seu marido, pensando consigo mesma que estava simplesmente enlouquecendo, pois ele era incapaz de trair, especialmente com sua irmã. Mas quando se aproximou de sua porta e olhou para dentro, ela viu o que ela mais temia. Seu marido estava passando a noite com Elizabeth, sua irmã gêmea. Ele dizia à garota o quanto ele amava, e Lyanna ouvia cada palavra. Mas sem querer ficar ali por mais tempo, a garota voltou para seu quarto e se sentou na cama até de manhã. Agora ela teria que aceitar que os dois estavam tendo um caso. Mas ela também não se sentia triste, pois seus olhos estavam cheios de desejo por sua vingança, então ela pensava no que deveria fazer. Eles não tinham filhos, então se ela quisesse um divórcio, o processo não seria muito longo. Mas ela não pretendia deixar que ele simplesmente saísse impune pela traição. Lyanna estava determinada a alcançar sua vingança a todo custo. Quando chegou a hora do café, a empregada notou que sua senhora estava pálida demais. Lyanna pensou consigo mesma que não poderia agir sozinha, pois ela precisava de uma assistente. Venância era servente pessoal de George, e na verdade, é provável que cerca de 90% dos servos estivessem ao lado dele já que sua família que os contrataram. Também tinha uma alta probabilidade de que eles já soubessem de tudo, e estivessem simplesmente escondendo da garota. Lyanna então se aproximou de Margaret, uma das empregadas, pedindo que ela viesse vê-la mais tarde. A garota não entendeu por que a senhora decidiu chamá-la de repente, mas Lyanna disse que seria um assunto importante. Naquele momento, George entrou na sala de jantar, e cumprimentou sua esposa parecendo cansado. Ele perguntou como ela tinha dormido, o que Lyanna respondeu que a noite tinha sido muito ruim. George perguntou o motivo disso, já que ele até lhe deixou descansar naquela noite. Mas Lyanna decidiu permanecer em silêncio, cerrando os punhos de raiva, e disse que seu marido também parecia pálido. Ela acrescentou que aparentemente, ele também não dormiu naquela noite. Mas George apenas olhou e se afastou, dizendo que tinha dormido muito bem na noite passada. Naquele momento, Elizabeth entrou na sala e cumprimentou sua irmã e o Conde Royd. Lizzie disse que dormiu muito bem, enquanto Lyanna simplesmente respondeu que não teve a mesma sorte. Sua irmã disse que não estava surpresa, vendo a aparência ruim de Lyanna, mas então sorriu e disse que estava apenas preocupada com sua saúde, porque ela já queria ter seu sobrinho. A garota decidiu não responder a isso, e eles apenas tomaram seu café em silêncio, mas logo Lyanna decidiu começar uma conversa sobre a pessoa que deu o colar à sua irmã. George perdeu o fôlego imediatamente com medo.
Enquanto Lizzie perguntou se era o colar de ontem que sua irmã ainda estava falando. Liana acenou com a cabeça, mas então a garota decidiu mudar de assunto, dizendo que era melhor esperar até que ela mesma estivesse pronta para apresentar esse homem à sua irmã. Liana pensava como era isso mesmo que ela preferia fazer, isso até que ela pegou os dois juntos. Então, ela continuou conversando, e apontou como sua irmã já tinha 23 anos, e já tinham passado 5 anos desde que ela mesma se casou. Liana disse ter percebido que ela estava muito indiferente à sua irmã, e sabia que seria terrível se ela não se casasse. Elizabeth e George ouviam Liana em silêncio, ainda sem saber o que responder. A garota decidiu agradecer a sua irmã mais velha pelo cuidado, e acrescentou que ainda não estava pensando em casamento. Mas antes que ela pudesse terminar de falar, Liana disse firmemente para ela trazer o homem com quem pretendia se casar para conhecê-la. Vendo a confusão no rosto de sua irmã, a garota perguntou por que ela estava evitando tanto isso. Liana comentou que Elizabeth parecia não querer que ela conhecesse esse homem, como se estivesse vendo alguém que não deveria. Então, Liana se virou para o marido, perguntando o que ele pensava sobre isso. Mas o homem apenas sorriu, tentando evitar responder. Então, Elizabeth começou a chorar, lembrando sua irmã de seu recente divórcio, e dizendo que não queria se apressar nessas coisas para não ser ferida de novo. A garota se levantou da mesa, pediu desculpas por estragar o humor de todos, e se apressou em sair. George imediatamente seguiu ela, com a intenção de parar Elizabeth. Ele se virou para sua esposa, dizendo que era culpa dela que a garota estivesse naquele estado agora. Mas Liana apenas olhou silenciosamente para seu marido, pensando que seu único erro foi conhecer eles. Agora, todos os seus futuros pecados seriam culpa deles, e ela faria tudo ao seu alcance para aproveitar completamente a queda dos dois. Depois do café da manhã, Liana decidiu tomar um banho e se encontrar Margaret, assim como tinha planejado. A empregada não podia acreditar que era verdade que o Sr. Royd e Lady Elizabeth estivessem em um relacionamento. Liana disse que tudo aconteceu nessa casa e a traição não é tão fácil de esconder sem a intervenção direta dos servos. Então, a garota tocou gentilmente a bochecha de Margaret, dizendo que ela era a única em quem ela podia confiar. A empregada começou a chorar de repente, pois ela claramente não esperava tanta confiança de sua senhora. Então, Liana perguntou se ela poderia ajudá-la. Margaret respondeu que concordaria imediatamente com qualquer coisa se isso ajudasse sua senhora. Liana perguntou se ela não estava preocupada que se tornaria um espinho ao lado de Elizabeth. Então, a empregada disse que desde o seu primeiro dia aqui, ela tinha sido sua protegida, e continuaria sendo no futuro. A garota abraçou Margaret, dizendo que estava muito feliz por ter ela. Quando a senhora saiu do banho, a empregada decidiu falar com ela de novo, perguntando se ela estava pensando em se divorciar, o que Liana respondeu que sem dúvida sim, e que entraria com o pedido de divórcio logo depois de lidarem com George. Então, a garota disse que precisava que Margaret fizesse algo por ela primeiro. Então, ela sussurrou seu pedido no ouvido da empregada, que ficou surpresa que sua senhora realmente queria fazer isso. Elizabeth disse que ia se casar, então agora elas não tinham escolha a não ser ajudá-la com isso. Quando a garota se arrumou, ela se dirigiu ao salão onde o retrato de seu pai estava pendurado. Ele era categoricamente contra o noivado de Liana com George. O homem notou que o rapaz era da casa de Royd, que vinha criando oficiais há séculos, então ele achava suspeito que naquela idade, ele ainda não tivesse recebido um lugar no ministério. Ele disse à sua filha que ela deveria entender que se George se revelasse um completo idiota depois do casamento, eles não poderiam mais interferir. Quando Liana seguiu em frente e trouxe seu noivo para casa, seu pai não expressou seu desprazer com ele, mas em vez disso, o convidou para assumir a gestão de seu hotel junto de sua esposa. Mas agora Liana entendeu que seu pai estava certo, e George nem sequer conseguiu retribuir a dívida de confiança e respeito com que foi agraciado. Ela destruiu o retrato deles juntos, dizendo que se divorciar seria apenas o primeiro passo. Então, a garota não ia deixar que ele se safasse de sua negligência e depois disso ela saiu do quarto, deixando a pintura quebrada no chão. No dia seguinte, no café da manhã, George se virou para Liana e disse que ia falar sobre isso mais tarde, mas decidiu confessar algo agora. A garota ficou tensa, pensando que ele queria falar sobre sua traição, mas então George disse que dessa vez ele conseguiu a posição. Liana então perguntou se seu marido realmente foi à entrevista e não lhe disse nada, mas então ele disse que não, mas foi contratado para o cargo por recomendação do Duque de Macdonald. A garota cerrou os punhos em indignação, afinal, seu marido foi contratado por nepotismo, e ela nem se surpreendeu, tamanha a incompetência dele para as pessoas. Mas ela apenas sorriu e parabenizou o marido pela nomeação, dizendo que seu pai também ficaria feliz com isso. George imediatamente o elogiou, dizendo que agora todos reconheciam suas habilidades e potencial, que nem seu pai nem seus irmãos conheciam. Elizabeth imediatamente correu até o homem, dizendo que eles precisavam celebrar bebendo um bom vinho. Todos os três encheram seus copos, mas Liana não parecia nada feliz. Sentindo a mão dele em seu ombro, ela pensou que quanto mais ele perdesse, melhor seria, pois o desespero o engoliria completamente. Logo depois Liana saiu,
e Elizabeth lhe acompanhou até a porta, lhe desejando boa sorte no trabalho e dizendo que estava orgulhosa de quão duro sua irmã estava trabalhando. Lyanna perguntou se sua gêmea ficaria bem, e ela respondeu que iria à festa do chá de Marquesa Ezra. Então a garota aconselhou a ter cuidado e saiu. Na porta, Elizabeth olhava melancolicamente para a irmã, e assim que a senhora saiu da casa, seu sorriso desapareceu imediatamente do rosto de sua irmã. Quando ela percebeu que Lyanna tinha definitivamente ido embora, ela se dirigiu descuidadamente para dentro do palácio, caminhando pelos corredores. Logo ela chegou ao quarto de George, e os amantes imediatamente se abraçaram. Lizzie se apressou em tranquilizar o homem de que Lyanna já tinha saído, então eles não tinham mais nada a temer. No momento seguinte, ela jogou George na cama com força, ficando sobre ele e lhe dizendo que agora ele só poderia se concentrar nela. Depois de algum tempo, o casal acordou na mesma cama. E a garota disse com uma leve tristeza que era hora de ir embora. Mas George pediu para ela ficar um pouco mais, e embora Lizzie tentasse resistir, o desejo de ficar com seu amante era mais forte que ela. Mas depois de um tempo, a garota foi mesmo para uma festa do chá. As garotas de lá estavam falando sobre como um famoso pervertido tinha retornado. Elizabeth não entendeu sobre quem estavam falando, e então elas explicaram que um homem louco vinha deixando cartas estranhas para as garotas nos últimos 5 anos. Então elas também aconselharam a garota a ter cuidado. Mas Elizabeth apenas sorriu, pensando apenas em como queria ir para casa para poder ver o rosto de George de novo. Quando ela retornou, Lyanna a convidou para se sentar no jardim com ela e seu marido. Acontece que ela tinha uma pergunta para sua irmãzinha. Então, Lyanna tirou a carta, dizendo que encontrou ela ontem a caminho de casa. Então ela presumiu que esta carta era do rapaz com quem sua irmã estava saindo. Elizabeth ficou chocada, pois ela não entendia sobre o que a garota estava falando. Lyanna disse como se conteve fortemente para não abrir a carta, e Elizabeth imediatamente arrancou o envelope das mãos de sua irmã, dizendo que era assunto pessoal. Logo a garota foi para seu quarto, fechando as portas e se certificando de que não tinha ninguém por perto. Ela se perguntava quem iria escrever cartas para ela, e de repente o conteúdo da mensagem a chocou. Nela, a pessoa anônima dizia que a Lady Elizabeth Norton estava linda em seu vestido roxo no último jantar, e que ela o seduzia cada vez mais a cada dia. Naquela noite, ele planejava enterrar o nariz em seu pescoço, com seu lindo colar. De repente Elizabeth rasgou a carta em um acesso de raiva e jogou ela na lixeira, xingando o alto louco que ousou escrever aquele tipo de coisa para ela. Depois de um tempo, quando as duas irmãs se cruzaram de novo, Lyanna perguntou se ela estava falando sério sobre aquele cara do colar. Elizabeth hesitou, perguntando por que ela estava interessada. Lyanna ficou irritada com a pergunta, e fala como Margaret tinha encontrado algo muito interessante em seu quarto. Ela mostrou a carta à irmã, dizendo que essa mensagem suja foi encontrada em uma lata de lixo, e ela lhe avisa que se encontrar com o autor da carta depois palavras tão descaradas era simplesmente impensável. Elizabeth olhou para baixo, dizendo que inicialmente pensou que a carta era de seu pretendente, mas acabou descobrindo que cartas como essa foram enviadas a todas as nobres solteiras. Então Lyanna se levantou da mesa, gritando, e sem entender como sua gêmea podia esconder isso. Ela sacudiu os ombros da irmã, dizendo que o mero pensamento de uma pessoa pensando nela desse jeito lhe incomodava. Então ela acrescentou que Elizabeth deveria se casar o quanto antes, o mais rápido possível. Elizabeth gritou surpresa, mas Lyanna pediu à garota para trazer esse rapaz para casa nessa semana, afinal ele também deveria saber de tudo isso. Mas a garota apenas respondeu que isso era impossível, já que ela já tinha terminado com ele. Lyanna ficou surpresa, então perguntou como sua irmã estava se sentindo depois do término. Elizabeth desviou o olhar, dizendo que ele era apenas um peixe no oceano. Então, Lyanna disse que não poderia permitir que sua irmã ficasse sozinha depois do que aconteceu, por isso ela tentaria rapidamente encontrar um parceiro digno para ela. Elizabeth e George se olharam nervosos, mas não ousaram dizer nada. Quando o casal ficou sozinho no quarto, a garota jogou um travesseiro na cama irritada, enquanto o homem tentava acalmá-la. Mas a senhora estava indignada. Como ela poderia estar calma depois de algo como aquilo? Ela nota que era como se a ideia de casamento tivesse travado na cabeça de Lyanna, especialmente depois da carta daquele pervertido. Ela se enfurece com a ideia de sua irmã que ela deveria começar uma família. Então, a garota, incapaz de conter suas emoções, gritou sobre como sua irmã mais velha a enfurecia. George a aconselhou a não se preocupar tanto, já que Lyanna estava apenas falando bobagens. Entre lágrimas, Elizabeth respondeu que eles provavelmente teriam que apressar seu plano. Logo depois, outra cerimônia começava no palácio. Os convidados dançavam ao som da música e se divertiam. George e sua esposa chegaram ao salão, vestidos com trajes luxuosos. O homem viu o Duque MacDonald e imediatamente correu até ele para cumprimentá-lo. Ele apresentou sua esposa Lyanna, e a garota também cumprimentou o convidado, dizendo que foi muito gentil da parte dele contratar George. Então, o Duque MacDonald respondeu que o Conde Roy estava fazendo um excelente trabalho na gestão do Hotel Nordon, apontando que bons gerentes fazem excelentes oficiais.
Liana apenas sorriu em resposta a essas palavras. Se o Duque não fosse um completo idiota, ele entenderia que todos os sucessos de George foram alcançados graças a ela e à ajuda de seu pai, e no fundo, George era apenas um espantalho. Mas a garota foi distraída de seus pensamentos por uma mulher parada na varanda. Era Elizabeth, olhando de relance para o casal, especialmente para George. O homem imediatamente se virou para longe de sua esposa, dizendo que precisava ir no banheiro. Abrindo o caminho pela multidão, George foi direto para a varanda onde sua amada estava. Ela falou que iria primeiro, e disse ao homem para esperar um pouco e então segui-la. George corou, antecipando um momento agradável com a garota, e depois de um tempo, ele a seguiu. Liana observava eles atentamente de baixo, vendo seu marido desaparecer ao virar a esquina. Com raiva, ela cerrou os punhos e se virou para a saída, fechando a porta atrás dela, soltando os seus sentimentos. Ela pensou que já havia se conformado com as infidelidades do marido, mas agora, que está chorando de novo pelo que viu, ela percebeu que ainda não era bem assim. George usou dinheiro sujo para ser promovido, ele era um típico pateta, e Liana se culpava por não ter percebido isso antes. Mas a garota foi distraída de seus pensamentos, com um estranho que lhe entregando um lenço. Quando Liana olhou para cima, ela viu um jovem de cabelos escuros, que lhe disse para secar suas lágrimas. A garota sorriu forçadamente e pegou o lenço de suas mãos, agradecendo ao estranho por sua ajuda. De repente, ela viu letras bordadas no tecido, dizendo Alexander Steras. Liana imediatamente fez uma reverência para cumprimentar o convidado de honra, pois na frente dela estava ninguém menos que o filho de Steras, Sua Majestade o Imperador. O homem reconheceu a garota como a Condessa Royd, esposa de George, lhe perguntando por que ela estava chorando em um dia tão bonito. Liana disse que era apenas um pouco de poeira que tinha entrado em seu olho. Então, o imperador disse que aparentemente a condessa ousava mentir diante de seu governante. Então a garota se desculpou, mas disse que era uma situação pessoal. Ela pediu perdão por interromper o passeio do grande filho do império, e disse que voltaria para dentro. Liana imediatamente se virou e voltou para dentro, deixando o homem sozinho. Naquele momento, um homem de cabelos vermelhos se aproximou do imperador. Ele perguntou por que a Lady Royd estava chorando, se perguntando se era de felicidade porque seu marido havia se tornado um oficial. Mas Alexander não tinha certeza disso, e acrescentou que eles teriam que se encontrar novamente, quando ela pudesse devolver seu lenço. Quando a garota voltou para seus aposentos, ela discutiu tudo com sua empregada Margaret. Margaret não conseguia acreditar que seu mestre estava pagando subornos. A senhora entendeu que seu marido tinha que ter tirado as finanças de algum lugar, então ou ele tinha usado os ativos pessoais da casa Royd ou tinha esbanjado os ativos do Hotel Nordon. Ela acrescentou que por causa dessa carta, ela e seu pai também poderiam ser envolvidos em tudo isso, então eles precisavam agir com mais cautela. Liana pediu a Margaret que lhe relatasse se encontrasse alguma coisa estranha no quarto de George durante a limpeza, enquanto ela mesma verificará cuidadosamente os registros financeiros do hotel da família. Ela também perguntou se a empregada tinha tempo para preparar o que elas haviam combinado. Margaret respondeu afirmativamente, acrescentando que restava apenas uma semana antes do cavalheiro começar seu novo trabalho, mas ela foi forçada a se calar quando outra empregada entrou no quarto. Ela entregou à condessa uma bebida contra o cansaço, dizendo que ela deveria bebê-la antes de dormir. Depois de provar o caldo, Liana notou que estava ligeiramente amargo, e a empregada observou que aparentemente exageraram na quantidade de repolho. No entanto, antes que a senhora tivesse tempo de responder qualquer coisa, a caneca caiu de suas mãos, quebrando no chão. A garota perdeu a consciência, e as empregadas imediatamente correram até ela, tentando trazê-la de volta. Liana respondeu que estava tudo bem com ela, e apenas tinha tido uma dor de cabeça sem motivo. Margaret ficou preocupada que ela estivesse tendo enxaquecas severas de novo, e sugeriu chamar o médico da família. Mas ela respondeu que estava bem, e além do mais, o médico da família apenas disse que ela precisava descansar mais. No entanto, antes que pudesse terminar de falar, uma ideia veio à sua mente. Liana sorriu, dizendo que eram apenas enxaquecas. Ela disse que fez um check-up completo com seu médico da família, mas estava tudo bem, então ela se sentiria melhor em breve. Uma empregada pediu à senhora para informá-la se a dor não passasse. Ela logo deixou o quarto, deixando Liana e Margaret sozinhas. Então, a garota pediu à empregada para encontrar um médico, mas para fazer isso secretamente, e longe dos outros membros da casa Royd. Quando tudo estava pronto, a garota, acompanhada de uma empregada, foi ao médico se apresentando como Margaret Sente. Ela relatou que estava sofrendo de enxaquecas severas, bem como a ausência de menstruação por 2 meses. Então, o médico perguntou se ela era casada, mas ela respondeu que não estava grávida, já que não tinha relações há bastante tempo. Liana também disse que o dinheiro não era um problema para ela, então pediu ao médico para realizar todos os testes possíveis e verificar sua condição minuciosamente. Logo depois, as garotas saíram do consultório do médico, e Margaret perguntou se a senhora achava que o médico da família tinha falsificado todos os resultados dos exames.
Liana respondeu que ele era um homem dos Rois, e ela não podia confiar em ninguém de sua casa depois que seu marido a traiu. Margaret não sabia como responder a isso, e decidiu apenas pegar as mãos de sua senhora expressando seu apoio. Depois de algum tempo, a carruagem da senhora chegou de volta ao palácio. Saindo, a garota se surpreendeu com o que viu na sua frente, e um jovem em um terno preto estava no pátio. Margaret o reconheceu como Lord Net, e também ficou surpresa, sem entender o que ele estava fazendo no hotel. Liana sugeriu que ele veio aqui por desejar encontrar um novo amor, já que tinham se passado 4 anos desde que o Lord terminou com sua irmã Elizabeth, o que era um ótimo momento para um novo começo. Margaret ficou perplexa, mas Liana ordenou que ela apenas entrasse. De repente, a senhora voltou sua atenção para o cocheiro que as trouxe de volta ao hotel. A empregada perguntou se estava tudo bem com a senhora, mas a garota respondeu que estava tudo bem e entrou logo depois. Depois de algum tempo, Liana e Elizabeth se encontraram para tomar chá. A gêmea mais nova perguntou se sua irmã estava doente, enquanto Liana ficou seriamente surpresa com essa pergunta. Elizabeth ouviu que ela foi à cidade ver um médico hoje, então perguntou se sua irmã não estava se sentindo bem, acrescentando que ela deveria ter ido ao médico da família. Liana não sabia como reagir a isso, e perguntou como Liz soube que ela foi à cidade. A garota respondeu que Margaret lhe contou tudo, já que elas foram juntas. Mas Liana pensou que a empregada não poderia contar nada a ela, e então se lembrou do cocheiro. Parecia que ela já havia visto ele antes. Elizabeth perguntou por que sua irmã não contou nada a ela, e se seu estado era realmente algo sério. Mas Liana apenas respondeu que não estava doente, o médico na verdade era para Margaret, e ela apenas ficou com medo de deixá-la ir nesse estado. Então, ela acrescentou com um sorriso que não ousaria incomodar o médico da família por causa de uma empregada. Elizabeth sorriu falsamente, percebendo que no fim estava tudo bem. Então ela abraçou sua irmã, dizendo que estava muito preocupada com ela. Quando a festa do chá terminou, Liana chegou aos seus aposentos, e disse a Margaret que o cocheiro estava secretamente relatando tudo para Elizabeth. Então ela pediu à empregada para encontrar outra carruagem com um cocheiro confiável, mas para manter isso em segredo. Liana também pediu a Margaret para garantir que o médico que elas procuraram também não dissesse nada desnecessário, pedindo para ela explicar que se alguém oferecesse dinheiro a ele, elas poderiam oferecer mais. Naquele momento, a garota percebeu com horror que o que ela tanto temia era a realidade, sua irmã estava ali observando. Enquanto isso, chegou o grande dia de George, seu primeiro dia de trabalho. Liana o ajudou a se arrumar, fingindo estar sinceramente feliz pelo marido. O homem disse que sempre sonhou em se tornar um oficial, assim como seu pai e seu avô. Naquele momento, a garota ajudou a apertar sua gravata, mas aparentemente ela apertou demais, fazendo com que George tivesse dificuldade para respirar. Liana então se desculpou, dizendo que estava apenas nervosa, e depois desejou ao marido um ótimo dia. Logo, o homem chegou ao seu local de trabalho, onde foi imediatamente apresentado ao resto dos trabalhadores. Mas um de seus colegas o distraiu das saudações, apontando o dedo para algo ao lado dele, que tinha uma cesta de flores, e os homens acharam que a Lady Roy tinha enviado elas para parabenizar seu marido. George pegou as flores, enquanto disse que sua esposa estava exagerando. Havia também um bilhete no buquê, e quando o homem o leu, seu rosto se contorceu em horror. Mas notando a preocupação de seus colegas, ele disse que era apenas um bilhete tocante de sua esposa. Os homens apenas riram com o rosto que ele fez, e logo deixaram George sozinho com a carta onde estava escrita apenas uma frase curta: "Eu sei o que você fez." Quando George chegou em casa, ele imediatamente mostrou o bilhete para Elizabeth, mas ela também se perguntou quem poderia ser. O homem estava horrorizado, explicando que a carta foi enviada junto com as flores. Com medo, ele agarrou as mãos da garota gaguejando e chorando sobre ser seguido. Mas Liz apenas segurou o pulso dele firmemente, dizendo para ele se acalmar. Mas George não se acalmou, e ele estava com medo que outros descobrissem sobre seu caso, ou então que alguém descobrisse seu suborno ao duque para assumir o posto de ministro da fazenda. Sem deixar ele terminar, Elizabeth deu um tapa nele, o forçando a calar a boca. A garota olhou para ele com desprezo, ordenando que ele finalmente se recompusesse. Então, George estendeu a mão para sua amada, começando a soluçar com lágrimas nos olhos. Ele olhou para ela sem entender de quem eram as mãos. Liz se sentou ao lado dele, tentando manter a calma, e disse que era apenas uma ameaça insignificante, e que essas pessoas ainda não seriam capazes de conseguir nada sem provas concretas. Ela se inclinou em direção ao homem, o garantindo de que ninguém poderia prejudicá-los. Nesse momento, Liana estava passando tempo tranquilamente em seus aposentos, e Margaret perguntou quando deveria enviar o próximo pacote. Mas a senhora disse que não tinha sentido em enviar ameaças com muita frequência. Ela queria enviar gota a gota aos dois canalhas, lhes dando um pouco de tempo para ficarem nervosos. Liana disse que a partir de hoje, ela empurraria eles lentamente ao abismo do desespero. Margaret também contou que sua senhora tinha recebido uma carta da realeza vinda do Palácio Central. O conteúdo da carta surpreendeu Liana,
pois nela, o imperador pedia para ela ir ao palácio central para devolver o lenço no horário marcado. Quando a garota chegou ao palácio, Alexander já lhe esperava. Ele perguntou se ela sabia por que ele a tinha chamado ali, e Lyanna disse que suspeitava que não era apenas porque ele queria seu lenço de volta. Então, o imperador riu, dizendo que ele realmente queria apenas conversar com a duquesa durante o jantar. A garota respondeu friamente que se isso tivesse algo a ver com o departamento de impostos, ela pagava tudo ao tesouro a cada ano. Nesse momento, Alexander perguntou com um sorriso se tudo estava transparente nas declarações financeiras de Nordon. Essa pergunta deixou Lyanna nervosa, já que ela não entendia o que George poderia ter feito. Então ela jurou a Deus que nunca tinha feito nada vergonhoso. Alexander observou que nem tudo no mundo estava sob sua supervisão. Lyanna percebeu que, como ela pensava, George realizava suas transações com o dinheiro do hotel, e o imperador sabia que ele estava desperdiçando o dinheiro de Nordon com subornos. Assim, a razão pela qual o imperador a chamou aqui hoje era porque ele estava tentando descobrir se ela estava relacionada a isso ou não. Então, a garota disse que se algo imoral acontecesse fora de sua visão, independentemente de ser sua família ou parentes, ela encontraria o culpado e o puniria severamente. Afinal, nada era mais importante para ela que o Hotel Nordon. Ela também se desculpou por não poder devolver o lenço do homem pessoalmente, e foi rude da parte dela lhe causa tanto incômodo por uma ninharia. Alexander apenas sorriu, dizendo que essa situação permitiu que eles se encontrassem e almoçassem juntos hoje, e ele apenas queria conversar com a senhora. Quando Lyanna deixou o palácio, o conselheiro foi até o imperador perguntando se esses encontros não eram muito perigosos, já que se a senhorita Royd estivesse envolvida nas irregularidades do conde, ela destruiria todas as evidências assim que voltasse para casa. Mas Alexander, relembrando as palavras dela, disse que não estava certo disso. Julgando pelo comportamento de Lyanna, seu marido estava envolvido em negócios mais sujos que apenas lavagem de dinheiro. Se ele estivesse no lugar dela, ele entregaria George imediatamente, pois se ela não fizesse isso por conta própria, então o imperador nunca deixaria o Hotel Nordon em paz. Então, Lyanna e Margaret chegaram de volta ao hotel. Dentro do salão, George e Elizabeth estavam sentados à mesa. A garota ficou surpresa que sua irmã mais velha retornou tão rapidamente, enquanto Lyanna perguntou o que os dois estavam fazendo ali. Lizzie lhe disse que George apenas queria um conselho sobre algo. O homem confirmou as palavras da garota, dizendo que queria saber a opinião dela sobre como esse traje ficaria em Lyanna. Então, ele abriu a caixa de presente, tirando um longo vestido cinza, adornado com babados e joias. Elizabeth observou que o traje combinava perfeitamente com sua irmã, fazendo Lyanna sorrir e agradeceu ao marido pelo presente. Mas assim que ficou sozinha, ela imediatamente pegou uma tesoura e cortou o vestido em pedaços pequenos, e depois jogou eles no lixo. Margaret não entendeu por que a senhora tinha arruinado um vestido tão bonito. Mas Lyanna apenas ordenou que ela queimasse tudo o que restou do traje imediatamente. Parada em frente à lareira e observando pedaços de tecido queimar no fogo, a garota disse que Sua Majestade sabia sobre as maquinações de George, e por isso que ele a chamou hoje, para descobrir se ela estava envolvida nisso. Margaret ficou perplexa, questionando por que Sua Majestade perguntaria tudo diretamente, já que havia a probabilidade de que a senhora contaria tudo ao marido. Lyanna disse que se ela quisesse proteger o Hotel Nordon, teria que expor tudo ao imperador para provar que George e o Duque MacDonald agiram juntos. A empregada ficou confusa, perguntando se sua senhora estava pedindo para ela trair seu mestre. Lyanna respondeu a Margaret que se escolhesse George, entre seu marido e o hotel, então o hotel acabaria. Por isso elas precisavam encontrar todas as evidências, então Margaret precisa verificar minuciosamente o quarto de George, enquanto ela cuidaria do hotel. No dia seguinte, uma festa do chá foi realizada no hotel, e algumas senhoras nobres foram convidadas. Uma das convidadas disse que sua filha logo se casaria. O casamento aconteceria em um mês, e a mulher veio aqui para convidar a Lady Royd para a celebração. A mãe da noiva disse que ficaria feliz em ver Lyanna no casamento, mas não gostaria de ver sua irmã Elizabeth na celebração, observando que embora ela não tenha nada contra sua irmã, ela sabe que muitos homens olhariam para ela com muito interesse, distraindo a atenção deles de sua filha. Mas Lyanna apenas sorriu para a Lady Shaw em resposta, dizendo que ela não precisava se preocupar com isso. Enquanto Margaret e sua senhora estavam na carruagem, a empregada perguntou se a filha de Lady Shaw realmente se casaria com os Net. Lyanna disse que a garota não deveria tentar ler sua mente. Ela declarou que no fim era apenas um casamento. Margaret concordou, dizendo que tudo o que aconteceu já estava no passado. Lyanna lembrou que seus resultados de exames deveriam ter chegado, então elas deveriam ir ao médico à tarde, para evitar encontrar outras pessoas. Logo, as garotas chegaram ao seu destino. Lyanna abriu a porta, e de repente se deparou com um homem na entrada. O jovem se desculpou, mas ficou muito surpreso ao ver Lyanna na sua frente. A garota ficou perplexa por encontrar ele depois de tanto tempo, mas decidiu não mostrar isso, e apenas parabenizou o homem por seu noivado. Ela queria continuar e passar por ele, mas o jovem segurou sua mão, e ele disse que gostaria de conversar com ela.
Quando os jovens entraram e se sentaram à mesa, a garota perguntou sobre o que o Conde Net queria falar com ela. O Conde disse que eles se conheciam, então a garota podia falar à vontade, mas Lyanna disse que não via razão para falar livremente com alguém que estava prestes a se casar. Net riu ouvindo isso, dizendo como a garota não tinha mudado nada. Mas ele ainda queria dizer algo antes de se casar, e também saber como ela estava, já que depois daquele dia eles não tiveram mais uma conversa calma. Mas Lyanna respondeu que não era necessário que a família de dois ex-noivos continuassem interagindo. Então, o homem respondeu que nem sabia direito porque seu noivado foi cancelado. Lyanna não entendeu o que ele quis dizer, então ele explica que não participou da tomada de decisão para cancelar o casamento. Ele explica que Elizabeth ficou chateada de repente depois de descobrir sobre o casamento de sua irmã com George, então ela pediu ao jovem para romper o noivado, e quando ele recusou ela começou a ameaçá-lo e assediá-lo de todas as formas possíveis. Net disse que ela até escreveu uma carta para ele com seu próprio sangue, o que o forçou a romper o contrato de casamento, e Lizzie até ameaçava que faria sua vida um inferno se eles se casassem. Lyanna não conseguia acreditar que Elizabeth realmente fez isso, mas o homem disse que ela nem sabia a verdadeira natureza podre de sua irmã. Então, ele perguntou a ela se Lyanna notou algo estranho em sua convivência com Lizzie e George desde que ela passou a morar com eles. Sem permitir que a garota respondesse, ele aponta como Elizabeth estava tentando copiar ela desde o início. Ele perguntou se Lyanna não notou algo de errado em seu relacionamento com Lizzie. Net lembra como antes, ele e Lyanna se interessaram um pelo outro, mas eles dois nem tiveram tempo de perceber seus sentimentos por causa do amor absurdo de Elizabeth. Net lembra que Lyanna permitiu que ela tomasse posse dele. Lyanna ficou constrangida, dizendo que não havia nada entre eles, já que eles nem sequer estavam namorando. Mas Net sabe que eles estavam muito perto disso, e ele também lembra de como foi Elizabeth quem pediu o noivado para sua casa, e antes disso, eles nem sequer tinham se falado. Então, a garota percebeu que realmente não tinha pensado nisso antes. Um dia, sua irmã lhe disse que havia se apaixonado por Lord Net, sendo um amor à primeira vista em um baile. E Lizzie usou a desculpa que não via nada de errado nisso porque Lyanna nunca disse que gostava dele. Então, o homem continuou, dizendo que depois que Liz descobriu sobre o casamento de Lyanna e George, ela imediatamente o deixou, porque não estava interessada nele, já que naquele momento não havia chance de algo acontecer entre ele e Lyanna. Elizabeth lhe pediu em casamento quando o relacionamento entre ele e Lyanna começou a se transformar em algo mais que apenas amigos, mas ela imediatamente o deixou assim que ela se casou com outro homem. Então, Net aconselhou a garota a ter cuidado com sua irmã, porque ela tinha algo estranho, e um dia poderia apunhalá-la pelas costas. Quando Lyanna voltou para seu palácio, seus pensamentos sobre a situação não lhe deixavam. Mas Elizabeth lhe distraiu deles, perguntando por que sua gêmea estava tão preocupada. A garota respondeu que algo interessante aconteceu ontem. Ela disse que recebeu um convite para o casamento de Lord Net e Lady Shaw. Mas depois de ouvir isso, Liz apenas sorriu e continuou comendo sua comida. Então, Lyanna perguntou se estava tudo bem com sua irmã, ao que ela respondeu que sim, já que toda aquela história estava no passado. Notando isso, Lyanna decidiu perguntar por que Liz também terminou com o rapaz que lhe deu o colar. Elizabeth respondeu apenas que eles acabaram sendo muito diferentes. Ela se apaixonou à primeira vista e até desistiu de seu noivado, mas na verdade, ela não estava pronta para o casamento, e ela sentia que precisava ser o mais cuidadosa possível nessa escolha. Lyanna sorriu concordando com sua irmã, mas ela ainda entendia que um dia Lizzie teria que se estabelecer, mas a garota garantiu que ela também sabia disso. Então, ela moveu sua cadeira em direção à sua irmã, dizendo que realmente gostava de viver com ela. Elizabeth também disse que não queria se separar dela, então não tinha pressa em se casar. Ela fez uma cara inocente e perguntou se Lyanna estava tentando lhe casar porque estava cansada dela, mas a garota apenas tranquilizou sua irmã mais nova, dizendo que isso não era verdade. Então, Liz lembrou como Lyanna a levou para sua casa mesmo em sua lua de mel, quando ela terminou com Lord Net. Foi então que ela percebeu que sua irmã mais velha a amava. Lyanna disse que elas não eram apenas irmãs, eram gêmeas, então seu amor por ela era mais que apenas afeição. Elizabeth abraçou sua irmã dizendo que também a amava, mas seu olhar louco dizia exatamente o contrário. Naquele momento, Lyanna estendeu a mão para o pescoço de Elizabeth, querendo remover aquele colar. Mas ela foi interrompida por uma empregada que entrou no salão e relatou que o mestre tinha retornado. George estava parado atrás dela, e Liz estava prestes a correr em direção a ele, quando de repente viu o estado em que ele estava. O homem estava bêbado, sorria absurdamente e acenava para as outras mulheres. Ele disse que tinha bebido com seus colegas do ministério. Elizabeth agarrou o braço de George, querendo levá-lo para o quarto, mas o homem, sem deixá-la terminar, se soltou e avançou. Ele abraçou Lyanna, dizendo que estava muito feliz em ver sua amada esposa. Liz olhou para o casal com inveja, e ela claramente não estava feliz que seu amante de repente voltara a atenção para sua esposa. Forçando um sorriso, Lyanna disse que se esforçará mais para ver George tão alegre no futuro. Logo, o homem foi enviado para dormir,
e quando acordou, Elizabeth estava em pé na frente dele. George imediatamente ficou preocupado, já que a garota não deveria estar ali. Mas então, Lizzie disse que sua irmã que pediu para ela acordá-lo e trazê-lo para o salão, enquanto ela mesma estava preparando sopa de cebola para sua ressaca. Ela acrescentou descontente que ele precisava se levantar rapidamente, pois caso contrário, Lyanna poderia suspeitar de algo. Então, o homem estendeu a mão para sua amada e a abraçou com força, perguntando quanto tempo eles viveriam assim. E a garota respondeu com um sorriso que não faltava muito, pois ela já havia começado a última etapa. Quando todos estavam à mesa, Lyanna disse que gostaria de convidar os colegas de George e compartilhar uma refeição juntos. Ela acha que todo esse tempo ela tinha negligenciado demais seus deveres como esposa, e de brinde George poderia se exibir para seus colegas e elevar seu moral na equipe. O homem declarou animado que essa era uma ideia muito boa, e já que Lyanna era péssima em ser esposa, era muito bom da parte dela prestar atenção nisso e tentar melhorar. Afinal, mesmo que ele não fale sobre isso, Lyanna deveria entender tudo sozinha e fazer tudo perfeitamente. Lyanna sorriu levemente, dizendo que sem dúvidas ela faria tudo corretamente. Ela mesma estava ansiosa para ver o que aconteceria depois de 2 semanas, quando seus convidados chegarem. Naquele momento, algo gotejou na toalha de mesa, e o nariz de Lyanna começou a sangrar. George perguntou se a garota estava bem, mas ela respondeu que estava apenas cansada. Elizabeth ajudou a limpar o sangue, dizendo que sua irmã deveria descansar mais frequentemente. Logo depois, Lyanna foi ao médico de novo, e o que ele lhe disse a chocou bastante. O homem disse que se tudo continuasse assim, a garota não viveria mais que 1 ano. Ele explicou que por muito tempo, ela tinha sido alimentada com uma pequena quantidade de veneno. Todos os seus sintomas indicavam o estágio inicial de envenenamento, mas eles se tornariam mais graves, até que no final, a garota ficaria paralisada e depois morreria. Margaret não conseguiu conter suas lágrimas de choque, e perguntou se havia alguma maneira de sua senhora ser curada. O médico disse que em primeiro lugar, era necessário interromper a absorção do veneno, e perguntou se a garota tinha alguma ideia de quem em seu ambiente poderia estar adicionando o veneno. Lyanna entendeu que isso não poderia ser feito sem a ajuda dos servos. Não era difícil adivinhar que eles sabiam sobre o relacionamento secreto, mas ela não podia acreditar que Elizabeth também queria matá-la e se tornar a senhora da propriedade. Ela não entendia quando tudo começou e se pergunta se todas essas pessoas realmente desejavam sua morte durante todos os 4 anos de casamento. Naquele momento, a garota não suportou, e quando tentou se levantar da cadeira, imediatamente perdeu a consciência. Lyanna foi levada para a cama, e Margaret cuidou dela o tempo todo. Depois de algum tempo, a garota acordou, e a empregada lhe disse imediatamente que o médico iria preparar um antídoto que deveria curar a senhora. Então, Lyanna disse que precisavam mudar seu plano de ação, já que a ideia de casar Elizabeth com outro homem agora parecia muito chata e pequena. Ela nem conseguia acreditar que estava prestes a deixar sua irmã sobreviver. Agora, Lyanna queria forçá-la a passar a vida ao seu lado, para que ela pudesse assistir como sua irmã mais nova perde tudo ao seu lado, e como ela se torna infeliz. E apenas depois disso, matá-la da maneira mais dolorosa. Lyanna falou que se Margaret estivesse com medo de continuar, ela poderia recusar, mas a empregada apenas se ajoelhou para sua senhora, dizendo que era uma honra para ela servir uma pessoa tão maravilhosa como ela, e que ela faria isso até o fim. Lyanna ficou tocada com essas palavras. Ela explodiu em lágrimas, abraçando a garota e agradecendo a ela por ficar com ela, não importa o que. Margaret pediu à senhora para não chorar, porque ela também precisava se tornar mais forte. Ela assegurou que todos os pecadores receberiam o que merecem. Então, Lyanna disse que elas precisavam agir como de costume, sem mostrar que sabem de alguma coisa. Quando o trio se reuniu à mesa de novo, Lyanna disse à irmã que ela não deveria mais se apressar em se casar, o que a surpreendeu muito. Lyanna disse que tinha pressionado demais Lizzie ultimamente, e sabe Lizzie havia terminado um relacionamento recentemente. George concordou, dizendo que não tinha razão para se apressar em casar. Elizabeth também ficou feliz, dizendo que estava muito contente que finalmente pararam de pressioná-la. Além disso, ela disse que gostaria de ver o filho de Lyanna e George o mais rápido possível. Lyanna não conseguia acreditar se ela realmente queria matar tanto ela quanto a criança, mas respondeu que também gostaria de vê-lo. Mas ao mesmo tempo, a garota pensou consigo mesma que queria ver uma morte cruel e infernal de sua irmã mais nova ainda mais agora. Depois do café da manhã, Lyanna foi para fora, para acompanhar seu marido ao trabalho. Ela disse que ele estava ótimo, lhe desejando uma viagem segura. Quando George partiu, Lyanna chamou Margaret de novo. Ela entregou à empregada o emblema do tesouro de seu marido, que ela escondeu na manga. Margaret ficou perplexa, questionando por que a senhora precisava de algo tão querido para o mestre. Então, Lyanna pediu à garota para levar o emblema ao escritório. Logo, Margaret encontrou George, que pediu para ela dizer à sua esposa que ele voltaria à tarde. Em seguida, a empregada perguntou que negócios o mestre tinha planejado, mas o homem disse que não lhe daria satisfação, e pediu para dizer que ele apenas tinha uma reunião hoje.
Após esperar George sair, Margaret foi ao banheiro. Lyanna pediu para ela descobrir sobre a vida de seu marido no trabalho, e a razão para ele sempre chega tarde e bêbado. Margaret sabia que lá não havia lugar melhor do que o banheiro das empregadas para descobrir qualquer novidade. A garota ouviu que Mara Kings estava muito irritado recentemente. A empregada disse que ele estava aparentemente muito bravo com o Conde Norton, a quem ele desprezava bastante. E logo, Margaret relatou tudo o que ouviu à sua senhora. Marquês Alegori era de uma família que há muito tempo era famosa por seu conhecimento no campo das ciências exatas. Então, ela disse que Margaret deveria conseguir algo, um convite para o próximo banquete. Lyanna sorriu porque tudo estava ficando cada vez mais interessante. Enquanto isso, George ficou bêbado novamente. Ele caminhou pela rua com uma garrafa de álcool nas mãos, encostando-se na parede. De repente, um monte de papéis foram jogados nele, com alguém gritando que aquilo era um completo absurdo e não trabalho. Marquis Picking estava furioso. Ele disse que esse cara nem conseguia completar uma tarefa fácil, e não podia acreditar que ele foi contratado graças a recomendações. Ele observou que todos os que conseguiram um emprego com as recomendações do Duque de MacDonald eram iguais a George. À noite, o homem voltou para casa, mas não conseguia andar sozinho, então os servos o ajudaram. Lyanna perguntou o que havia acontecido, mas George respondeu que uma mulher não pode entender os problemas de homens. Depois de esperar seu marido se acalmar, a garota disse que tinha encontrado um livro muito bom hoje. Como se viu, foi escrito pelos ancestrais de Peking, e ouvindo isso, George imediatamente pulou da cadeira. Lyanna disse que seu marido tinha sorte de ter uma família tão inteligente como a de seu chefe. Ela deixou o livro na mesa, dizendo que George deveria lê-lo quando tivesse tempo, dizendo que depois disso ele respeitaria ainda mais o marquês. Quando o homem foi deixado sozinho, ele jogou o livro contra a parede com raiva. Enquanto isso, Lyanna desceu para o jardim, onde Elizabeth estava esperando por ela. Ela contou à sua irmã mais nova que George já tinha adormecido depois de chegar de seu trabalho. Lizzie disse que seu genro estava sendo muito atormentado por seu chefe no trabalho, notando como Lyanna parecia ser muito indiferente a isso. Então, a garota perguntou se o marquês realmente estava zombando de seu marido, mas Elizabeth respondeu que isso era apenas uma suposição, mas ainda assim, pediu à sua irmã mais velha para prestar um pouco mais de atenção nisso. Lyanna apenas agradeceu pelo conselho, e disse que estava planejando organizar algo amanhã. Enquanto isso, um novo dia amanheceu, e George foi trabalhar com a cabeça latejando. De repente, alguém bateu em seu escritório. Era Lyanna, que veio acompanhada das empregadas, e seu marido não entendeu o que ela estava fazendo ali naquele momento. Então, a garota disse que tinha vindo agradecer aos funcionários que trabalhavam dia e noite pelo imperador e para todo o país. Havia biscoitos nas caixas trazidas pelas empregadas, e a senhora incentivou a todos para se servirem. Mas George não entendeu o motivo dessa generosidade. Lyanna disse que seu marido estava muito estressado com o trabalho ultimamente, então ela queria lhes dizer para cuidar bem dele. O homem ficou constrangido e sem saber o que responder, então a garota lhe desejou um bom resto de dia, se preparando para sair. Ela encontrou um homem no corredor, lhe dizendo que estava preocupada em ir embora sem vê-lo. Depois de conversar com o estranho, a garota saiu, pensando que todas as preparações estavam concluídas, e agora ela só precisava esperar. De repente, o imperador se aproximou dela por trás, e perguntou por que a condessa tinha vindo aqui. A garota respondeu que tinha vindo para olhar o ministério, mas o homem acrescentou que ela aparentemente também queria prestar homenagem à equipe de seu marido. Lyanna percebeu que alguém estava lhe observando, notando o conselheiro do imperador. Alexander observou que a garota aparentemente amava muito seu marido. Lyanna respondeu friamente que ela era uma esposa, então, estava apenas fazendo o melhor que podia. De repente, o imperador lhe perguntou se ela já tinha sido traída por um homem a quem amava com todo o seu coração. Ele explicou seu interesse, dizendo que queria saber o que ela faria nessa situação. Então, a garota respondeu que retribuiria o favor para que essa pessoa sentisse o mesmo que ela sentiu, ou talvez até sentisse o dobro. O imperador expressou o desejo de desenvolver ainda mais esse pensamento, e ele disse que realmente gostava de uma condessa assim. Então, Lyanna decidiu perguntar ao homem a mesma pergunta, e Alexander respondeu que já tinha sido traído muitas vezes. A garota perguntou o que ele fez com eles, mas o homem não pôde contar sobre nenhum ato grandioso, já que essa pessoa já tinha morrido. Lyanna hesitou um pouco, desejando que o homem não experimentasse isso de novo, e o imperador fez o mesmo. Nesse ponto, os dois se despediram, e o homem entrou no prédio, deixando Lyanna sozinha. De noite, assim como esperado, convidados chegaram ao hotel e George os cumprimentou, agradecendo pela visita. Aqueles que vieram admiraram o interior da propriedade, o que o homem disse que tudo isso era mérito de sua esposa. De repente, um dos convidados notou que seu prato era diferente dos servidos aos outros. E George imediatamente gritou com Lyanna, a acusando de ignorância, mas a garota apenas respondeu calmamente, dizendo que serviu outro prato porque sabia que a condessa tinha um estilo de vida vegetariano.
A garota admirou a perspicácia da condessa, enquanto ela mesmo disse que não tinha nada de notável nisso. George imediatamente ficou em silêncio, percebendo que tinha gritado com sua esposa em vão e na frente de todos. Enquanto isso, os convidados observaram que o conde deveria cuidar de uma esposa tão atenciosa, pois tanto o hotel quanto as tarefas domésticas estão sobre seus ombros. George ficou perplexo, pois ele é o dono da propriedade e o personagem principal de hoje, mas Lyanna que está recebendo todos os elogios. Naquele momento, um servo informou que outro convidado tinha chegado. O conde ficou surpreso, pois ele não tinha convidado mais ninguém. E quando se virou para olhar o recém-chegado, ele ficou ainda mais surpreso, pois era Marquês Peking. O homem se desculpou por estar atrasado e entrou. Lyanna foi rápida em tranquilizá-lo, dizendo que estava tudo bem. Ela acomodou o homem em seu lugar, lhe pedindo para se juntar à refeição. George se levantou imediatamente de sua cadeira, se dirigindo à esposa. Mas naquele momento ele encontrou o olhar de King. Ele cumprimentou o homem de maneira desajeitada, dizendo que não esperava vê-lo hoje. O marquês então perguntou se ele era contra sua presença, e George se apressou em garantir que não queria dizer isso, dizendo que apenas não pensou que um homem tão ocupado encontraria tempo para seu evento. O homem perguntou se essa era a razão pela qual ele não o convidou, porque se ele não tivesse encontrado Lady Hoyt, ele não teria sabido do banquete. George ficou surpreso, pensando em quando Lyanna conseguiu visitar o ministério. Então ele se lembrou de como no outro dia ela veio até ele para lhe dar biscoitos. Ele ficou irritado, pensando que depois disso ela deveria ter ido embora, em vez de convidar seu chefe para o banquete. Então, Peking perguntou por que o jovem estava tão confuso, perguntando se ele realmente não o convidou por engano, mas de propósito. George baixou o olhar, dizendo que não teria tanta insolência. King riu, dizendo que apesar de toda a sua estupidez, ele ainda tinha alguma cultura. George não respondeu, pensando consigo mesmo que tudo estava perdido. Quando os convidados experimentaram os pratos, notaram que Lyanna tinha preparado excelentes sobremesas. George estava prestes a suspirar aliviado, imaginando que todos iriam embora agora. Mas Lyanna convidou os convidados a passearem pela mansão, dizendo que seria ótimo mostrar a eles a coleção na sala de estar. Os convidados ficaram surpresos, não entendendo sobre que tipo de coleção estavam falando. Então, a garota os levou a uma sala que mais parecia uma biblioteca. Ela disse que colecionava literatura antiga valiosa, e deu a cada convidado um livro que eles gostaram. Os convidados admiraram o incrível interior do hotel e o nobre hobby da condessa. Logo os convidados se espalharam para analisar os livros, e então o Conde King notou uma encadernação que lhe era familiar. Pegando o livro em suas mãos, ele percebeu que era a mesma obra que seu pai tinha escrito, como um cientista. Ele realmente não esperava vê-la ali. Mas quando o homem abriu o livro, de repente começou a tremer, e seu rosto se contorceu de raiva. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Irmã Traidora.